5, 4, 3, 2, 1. Frequência absoluta e relativa. Frequência absoluta. A organização dos dados em tabela possibilita uma leitura rápida e resumida dos resultados obtidos em uma pesquisa. Para facilitar ainda mais a compreensão dos dados obtidos em cada variável executada, criaremos uma tabela de frequência, com registro total de vezes que cada resultado aparece. O número obtido é chamado frequência absoluta. Frequência relativa. A fim de tornar a análise dos dados mais significativa, podemos indicar os valores obtidos através de uma razão entre cada frequência absoluta e o número total n de dados. Essa razão recebe o nome de frequência relativa. FR, frequência relativa, é igual a frequência absoluta FA dividido por n, número total de possibilidades. Observação importante: FA ela é maior do que 0, menor do que n, e FR ele é maior do que 0, menor do que 1, ou maior do que 0%, menor do que 100%. Variável 2. Construir a tabela de frequência para a variável estado civil. Variável do tipo qualitativa. Observe que nessa tabela temos todas as informações da quantidade de pessoas, sendo solteiras, casadas, divorciadas ou viúvas. Montando a tabela de frequência, temos a frequência absoluta de solteiras é 12, de casadas é 9, divorciadas é 6, de viúvas é 3. Um total de 30 pessoas entrevistadas. Frequência relativa é só dividir a frequência absoluta por 30, total de pessoas. 12 sobre 30 igual a 0,40, 9 sobre 30 igual a 0,30, 6 sobre 30 igual a 0,20, 3 sobre 30 igual a 0,10. A soma do total dos decimais sempre tem que ser igual a 1. Convertendo as frequências relativas em porcentagem para facilitar a análise, temos 0,40 igual a 40%, 0,30 30%, 0,20 20%, 0,10 10%. O total da soma dos percentuais 100. Com isso, concluímos a tabela de frequência do estado civil. Lembrando que, numa variável qualitativa, montar a tabela de frequência é bem mais prática. Variável 3. Variável do tipo quantitativa. Renda mensal. Temos aqui agora todas as rendas dos investigados, das 30 pessoas investigadas. Elas estão de forma aleatória, provavelmente na sequência de que foi coletada. Vamos agora organizá-las, construir a tabela de frequência para uma variável de renda mensal. Primeiro, organizar os dados em rol, definir a amplitude da amostra, escolher o número de classes, encontrar a amplitude de cada classe, agrupar os dados de cada classe e montar a tabela de frequência. O primeiro passo é organizar os dados em rol. Organizar os dados em rol é colocar todos os dados na forma crescente ou decrescente. No nosso caso, vamos organizar ele na forma crescente para poder continuar a nossa análise. Variável 3. Variável do tipo
quantitativa, referente a valor numérico. Renda mensal, ela é coletada de forma aleatória. A pesquisa para 30 pessoas foi coletados os dados. Esses dados devem ser organizados. Primeiro passo, organizar os dados em rol, que é colocar em ordem crescente ou decrescente. Escolha de quem está organizando. Segundo passo, definir a amplitude da amostra. A amplitude é igual ao maior número do rol menos o menor número do rol. A amplitude, nesse caso, será igual a 4.500 menos 1.000. A amplitude da amostra será igual a 3.500. Terceiro passo, escolher o número de classes. Número de classe igual a 4. A quantidade de classes é escolhida por quem está construindo a tabela de frequência ou pelo enunciado do problema. A escolha do número de classes define a precisão da nossa análise. Quarto passo, encontrar a amplitude de cada classe. A amplitude de classe é igual à amplitude da amostra dividido pelo número de classes. No nosso caso, 3.500 dividido por 4. Amplitude de classe igual a 875. Organização das classes. Para organizar as classes, vamos para o número inicial do nosso rol, 1.000, e vamos somar os 850 para determinar a primeira classe. Esse novo valor vai ser somado mais 850 para determinar a segunda classe e assim sucessivamente. Primeira classe vai de 1.000 até 1.000 mais 875. Segunda classe vai de 1.875 até 1.875 mais os 875. A terceira e a quarta classe vai acontecer a mesma coisa. Na última classe, 3.625 mais os 875, fechando a última classe. Reorganizando, temos primeira classe vai de 1.000 a 1.875, segunda classe de 1.875 a 2.750, terceira classe de 2.750 até 3.625, quarta e última classe de 3.625 até 4.500. Observe, entre um número e outro de cada classe temos um símbolo. Esse símbolo é como se fosse um hífen, onde numa das extremidades existe uma barra. Observe que o lado que contém a barra indica que esse número existe na classe. No lado que não contém a barra, o número não existe na classe, vai existir só na classe seguinte, exceto na última classe. Com isso, concluímos a organização de classes, ponto fundamental para a montagem da tabela de frequência. Quinto passo, agrupar os dados em cada classe. Observe que já subdividimos o rol de acordo com cores por cada classe. Os salários que pertencem à primeira classe colocamos de vermelho, de azul os da segunda classe, verde da terceira e da quarta classe os de preto. Sexto passo, montar a tabela de frequência. De posse dessa organização, é só começar a montar a tabela. Vamos primeiro colocar as classes, que vai de 1 a 4. A distribuição que a gente fez no passo anterior, que vai de 1.000 a 1.875, de 1.875 a 2.750, de 2.750 a 3.625, de 3.625 a 4.500. Vamos organizar agora, fazer a contagem para ver a frequência absoluta, quantos salários tem em cada classe. Observando que na primeira classe tem 8 salários, na segunda 10, na terceira classe 6, na quarta classe também 6, o total de 30, total de entrevistados. Frequência relativa é só pegar o valor da frequência absoluta e dividir pelo total de pessoas entrevistadas. Então na primeira classe foi 8 dividido por 30,
igual a 0,26666 uma dízima, arredondado para 0,27. 10 dividido por 30 deu uma dízima também, 0,3333, arredondado 0,33. 6 dividido por 30 deu 0,2, o outro também 6 dividido por 30, 0,2. Observe que a soma dos decimais, todos eles encontraremos 1. Na parte da porcentagem, convertendo para porcento, 0,27 deu 27%, 0,33, 33%, 0,2 20%, 0,2 20%. A soma das porcentagens também bate 100. Para finalizar, vamos fazer uma breve comparativa entre variáveis qualitativas e quantitativas. Qualitativa, para montar a tabela de frequência, foi bem simples, praticamente só contagem. Já na quantitativa, tivemos que organizar as classes, onde dá um trabalhozinho maior. Mas, se você observar, a parte final é sempre a mesma, tem a mesma ideia, tá? Pessoal, espero ter ajudado. Até uma próxima.